excelente filme pedrada, cara. Olha, eu admito que se eu não conhecesse Cyberpunk, eu não tinha sentido tanto o quanto eu senti esse filme. Porque ele gera mais contexto. É uma outra ótica. Mas. É uma ótica mais pessoal. Cyberpunk, ele é um sandbox do conceito de Cyberpunk. Porque ele amplia muito a vivência daquele mundo. A falar sobre todos os aspectos políticos, sociais e tudo. Aqui é muito mais intimista. Mas ainda assim, todo o contexto, ele te prepara pra isso. Porque você só tem esses conflitos porque o contexto te seta pra você ter, né? Sobre... desde, sei lá, um maluco lá da empresa, né? Do cara dos drones, cara que cria todos os replicantes e toda a ideologia completamente maluca e deturpada dele, quanto ao próprio K e tudo que ele vive, e até o quanto ele remete ao o primeiro filme e ainda mantém a linha de raciocínio sobre, pô, é muito sobre personagem, muito menos sobre o mundo. O mundo só tá lá pra te devastar, né? Então, é super interessante essa ótica que esse filme traz, e é um contexto ainda cyberpunk, mas é diferente. É muito pessoal. E até gosto da ideia de... o bait de eu ser o escolhido, mas na verdade eu não sou. Casa muito bem, cara. E o final que é o mais cyberpunk possível, né? É trágico. Pra quê? Porra. Pelo menos pro personagem que a gente segue a narrativa, né? Pra esse personagem é sempre trágico. Aqui não. Assim, pelo menos não pra todo mundo. Em Cyberpunk, a gente não tem a mesma sorte. Ai. É menos trágico pra quem se livra da gente, né? Ou pra quem a gente não interage. Mas ele é um tipo de cyberpunk. Ele usa o contexto cyberpunk e ele pessoaliza os conceitos em personagem. Uhum. Ao invés de ele ampliar o mundo, ele fala: no mundo aconteceu isso, e por conta de acontecer isso, os personagens fizeram isso. Siga os personagens. E aí ele vai fazendo essa jornada e conectando entre os filmes. Uhum. É muito dos personagens pro mundo. Do Cyberpunk eu sinto que é do mundo pros personagens. Mas, cara, filmaço, hein? Filmaço. Gostei muito do trabalho do diretor. Muito, muito mesmo. E diferente de Duna, eu acho que o que compete dele de criar ambientação e fazer essa absorção por cenário, nossa, aqui funciona tão melhor. É que também aqui ele se permite, ele pode fazer mais, ele pode fazer diferente. Em Duna, é literalmente Duna. É areia. É areia. O filme inteiro, rapaz. Vai fazer o quê? Vai fazer como? Como que você vai tornar esse ambiente... O nome do filme é Duna. Você esperava o quê? Exato. Um nome? Exato. Quase isso. Mas ele fica muito refém do próprio contexto, e ele tentar fazer essas cenas mais longas torna ele mais maçante. Aqui não. Aqui, assim como o primeiro filme, ele conduz muito bem cena pra criar ambientação e criar a vibe da cena. Pô, você tem uma sequência. A sequência vai ser longa. Você vai prestar atenção em cenário. Ele vai ser absorvido. E você vai ter ele te conectando à sequência que você está vendo. Que representa cenário, personagem, representa sentimento. E aqui ele consegue fazer isso muito bem. E consegue fazer um filme longo, cara. 2h40. Então ele consegue ter esses tempos de respiro, são longos até, mas eles não perdem o tato do filme. E te deixa confortável. Ele te deixa ambientado, vamos dizer assim. Você se sente
entre uma pedrada e outra, tem bastante tempo de respiro. Pra você mudar o tom, pra você mudar a paleta de cor, pra você mudar a intenção. Então, é bacana. É bacana o que ele faz aqui. Ele cria uma química bem, bem legal pra não fazer o filme ser só pedrada na tua cara ou ser completamente depressivo. Não, tem momentos de respiro. Por mais que o contexto ainda seja meio deprimente, ainda assim você consegue ter uma navegação um pouco mais tranquila, se distanciar um pouco daquele sentimento de pressão e fica mais curioso e instigado pela cena ou pelo momento, pelo ambiente. O que ele faz, por exemplo, quando ele tá filmando aquele lugar todo alaranjado até chegar no Harrison Ford, é sobre isso, sabe? Beleza, vamos tirar um pouco o pé, mostrar ambiente e te guiar pra próxima cena. Te ambientar pra próxima cena. Isso é bem legal, ele faz isso muito bem. Pra esse filme, faz uma diferença enorme. Mas assim, eu acho que ele tem 2 horas e 40 de filme. Uhum. Se a gente for pegar pegar o filme de conteúdo bruto assim, ele poderia ser um filme de 1h20. Dava. Porque o ponto central é que cenas que normalmente a gente vê diretores trabalhando ela 4, 5 segundos, principalmente de diálogo, ele estende. Uhum. E aí coloca expressividade, aí o personagem não fala. Aí o personagem tá se segurando pra falar. Então, esses tratos sociais que fazem com que o filme se delongue tanto. Uhum. E aí eu acho que o ponto principal, que esse contexto, geralmente a gente presta mais atenção com relação ao ambiente, porque ele de fato, ele dá muito esse tempo para quando ele muda de cenário, você se ambientar, mas muitas vezes não é nem ambiente, é justamente os momentos de diálogo que são mais estendidos por conta desse trabalho de relação entre personagens. Uhum. E ali vai o tempo de fato. E o trabalho que ele tem filosófico em cima disso é para que na cena ele não precise falar sobre determinado conceito. Você vendo a cena, você rememora e conecta os pontos. Uhum. Isso tanto do primeiro filme quanto esse agora. Esse filme ele conecta com ele mesmo e conecta com o anterior. E essas cenas mais delongadas são justamente pra você absorver o sentimento, porque os personagens não são expressivos em sentimento, porque Cyberpunk não é sobre expressar sentimento, é sobre individualismo. Então ele respeita a forma como a direção trabalha, é respeitando o contexto que ela tá apresentando pra gente. Uhum. Então as cenas serem delongadas, os personagens não falarem o que eles estão sentindo, ou eles expressarem isso majoritariamente por meio de expressões faciais e corporais, é a característica do gênero. Uhum. Só que aí você tem um outro ponto. Se a pessoa não tá acostumada com isso, ela vai ficar perdida. Porque ela vai olhar para uma cena parada, a cena vai estar naquele enquadramento por 10 segundos, vai ser um plano contra plano em alguns momentos, só de tentando absorver o sentimento do personagem naquele contexto. E não é como se nesses momentos ele fosse extremamente inventivo para colocar takes diferentes. Porque não é sobre o enquadramento. O enquadramento não vai te passar aquele sentimento. É sobre literalmente o cara atuando. Isso, a linha tênue disso ser profundo para entediante é muito pequena. Nesse sentido, você acha que o antigo funciona melhor? Pela própria estética dele, pela própria vibe que ele passa, de ser uma obra mais dos anos 80, da tecnologia aplicada? Porque eu acho, eu acredito, bem, eu não me senti entediado nos dois filmes, mas pelo antigo ele ter toda uma ambientação de estética da própria época, todo mundo falando no chat, parece um filme dos anos 80, porque ele grita toda esses trejeitos, e de fato ele é, sabe? Então ele pode tornar essa experiência mais palatável por conta disso.
Porque tudo, ele não remete a um filme atual como esse remete, como as tecnologias desse filme, elas estão aqui, né? Pô, você tem muito effect, você tem muito CG. Lá eram efeitos mais práticos ou efeitos mais analógicos, né? Então acho que talvez a pegada de delongar essa cena ou de fazer alguma coisa mais analógica ou até mesmo rústica seja mais interessante pra tornar menos entediante. Ou às vezes pode ser até mais por causa da pessoa não gostar dessa estética e vai tudo pro caralho. Enfim, eu não sei. Pensamentos intrusivos aqui. É que o antigo, eu não consigo nem colocar esse aspecto nele, porque o antigo ele te beita no começo do filme e vai fazer isso lá pro final. Ah, é. Você pegar o antigo, ele não tem cenas tão longas. E quando ele Tem. alonga, mas quando ele alonga as cenas, é mais pro final, porque no começo não tem. Não tem? Não. Pô, eu lembro que tem bastante cena de movimentação. Tipo, personagem indo de ponto A ao ponto B e ele Pega filma. a cena, pega a cena inicial, uma das cenas mais longas, a cena que ele encontra a Rachel lá, Uhum, é literalmente, ele chega, conversa com ela, vai fazer o teste com ela, tem o uhum, teste e depois sai. Essa cena é longa. sim. Mas você vê toda a movimentação e a forma como os diálogos são trabalhados. Os personagens, naquele momento lá, os personagens em primeiro plano, eles dão mais dinâmica, eles são mais expressivos. Os Uhum, diálogos colaboram. E eles querem falar, e eles falam sobre. sim. Tanto que até esse filme ele colocou esse aspecto. Que quando ele coloca o áudio da Rachel do teste que o Dexter fez lá, ele coloca isso. Pô, mas dá pra ver nitidamente que ela tá interessada nele. Uhum, sim. Você É, traz é, esse tipo de caracterização pra esse filme, aqui é muito mais denso. Não tem é, esse tipo de expressividade. Pra você tem ideia, o personagem que tem mais esse tipo de expressividade é a porra de uma máquina IA, que foi destruída. de fato. É, Entendeu? é que também vai da linguagem. Aqui é linguagem diferente do antigo. E a Bem forma. diferente. Não, e o antigo, ele pegava, ele se comunicava muito com o ambiente. Aqui o ambiente ele é expressivo, lá ele se comunicava mais com o ambiente. Uhum, Essa cena, por exemplo, tem um momento que ele vai lá, fecha a cortina, fica tudo escuro e vai fazer o teste. é. Aqui você não tem. As montagens não são em cima desse tipo de caracterização, ou seja, as cenas, elas são pelo contexto que ela tem. Então, tipo, essa Hum, cena eu preciso fazer com que esse personagem ele expresse determinada dor, ele expresse esse sentimento. Eu vou filmar identificando isso. sim, sim. O ambiente está lá. O ambiente te conta uma história. É. Eu vou filmar esse ambiente, eu vou utilizar esse ambiente. Mas quem vai protagonizar a cena são todos os personagens. Sim, 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 sim. É que também tem outras cenas mais densas a isso. Muita cena quando ele, por exemplo, usa aquela cena, aquela sala amarela com reflexo de água. Puta que pariu, aquilo é denso demais. Aquela cena, eu sei que ela quer expressar algo muito maior do que eu consegui pescar. Por toda a escolha estética dela, por toda a escolha de filmagem de luz, de sombreamento, eu falei, tá, aqui você foi mais longe do que eu consegui pescar. Mas ainda assim, ela tem uma vibe muito própria. Ela tem uma intenção muito mais distinta do resto, sabe? Até de mostrar até como o próprio Wallace ele traz reflexões malucas dele, metafóricas e coisas do tipo. Então, é quase um ambiente celestial barra alienígena ali, né, que ele quer colocar. Então, esses pequenos detalhes que eu falo, caraca, esse filme se permite fazer isso e é super interessante. Às vezes eu falo, cara, eu não entendi exatamente o quão profundo é o que você quer fazer. Mas, esteticamente, ou pelo menos a cena em si é super interessante. Claro, volta ao ponto. É interessante pra quem presta atenção ou quem tá na vibe do filme. Que se você não tiver na vibe do filme, cara, eu concordo contigo, vai parecer meio. Ah, ok. Mas aí, até aí, eu acho que o filme já é muito.
ele não é tão didático, porque ele começa já trazendo um pouco mais de ação logo no começo, e depois ele fica um bom tempo sem trazer essa empolgação por porrada, sabe? Ou vamos mostrar alguma coisa que porque depois a te investigação. fisga. Exato. Depois vira full investigação. E também não é tão complexo o quão fundo ele quer ir na parte de investigação. É porque ele só tá rememorando o que aconteceu no filme anterior. Sim. A investigação nada mais que é isso. Uhum. Dito isso, quanto você tinha dado pra ele? 10. 10? Tô contigo. Vou manter meu 10. Tô contigo. Que Porque assim, se a gente for filmaço. pegar por... Porque é aquela coisa de proposta e intenção. A intenção dele era essa, ele fez de forma magistral, cumpriu a intenção dele. Uhum. Então, assim... E óbvio que uma versão com um diretor diferente não vai ter os mesmos trejeitos, características, até a própria estética em si que uma versão anterior. Com certeza. Mas eu acho interessante como ele respeitou também muitos aspectos, ele também não descarrilhou. Sim, sim, sim. Tem muito elemento visual, tem muito simbolismo que ele rememora. Eu acho isso bem legal. Bem bacana. Então. Ele sabe que existe o antigo, ele pega o antigo como gancho e faz algo próprio em cima disso. E respeita tudo que tava lá no antigo. Isso é muito bom. Isso é muito E ele legal. escalona. Escalona pra caralho. Ele escalona pra caralho. É engraçado que até o vilão, ele faz uma brincadeirinha de tentar refatorar alguns eventos do Decker, porque fala, não, você fez isso por causa do ódio, por causa de agressão, eu não sei o que lá. Você fala, caralho, mano, sua fanfic tá muito boa, hein? Sua fanfic tá muito boa. Porém, você, como um personagem que tá ali pra vomitar conceitos, faz todo sentido. Faz todo sentido. Não é que ele ressignifica, mas ele puxa para esse lado. Pela perspectiva dele, faz sentido o que ele tá falando. Mas até aí, dentro da cabeça maluca desse personagem, tudo que ele tudo que ele fala pra ele faz sentido, né? Agora, se de fato faz sentido, aí é outra história. Mas eu gosto da caracterização dele. Eu já tinha achado esse personagem interessante desde aquele curta que ele tinha sido mostrado. E aqui os caras só escalou nesse cara. Né? Pô, toda vez que ele aparece, você fala, ih, lá vem. Vai dar merda. Interessante. Cara, que filmão, velho. Que filmão.